Sou o professor Aécio Oliveira, do Senai Roberto Mange, de Anápolis. Sou instrutor do técnico em Química e hoje eu vou explicar para vocês o que é a padronização de soluções. Tá? A padronização de soluções ela vem como uma forma de corrigir erros macros e erros mínimos que são acometidos no laboratório na hora do preparo da solução. E nessa padronização, o que significa padronizar? Significa deixar de acordo com alguma coisa. Alguma coisa vai ser utilizada como referência. Por exemplo, o nosso uniforme é um padrão. Então, o nosso padrão de uniforme é esse. Então, quando eu estou falando de padronização de uma solução, eu estou deixando ela de uma forma padrão, de uma forma a objetivar o resultado dela, eu ter o resultado adequado, o resultado correto. Então, o que acontece na padronização da solução? Na padronização de uma solução, eu tenho que ter algumas características. O primeiro é a própria solução que eu vou utilizar. Por exemplo, então, a primeira característica que eu tenho que ter é a solução a ser padronizada. Solução a ser padronizada. Irei demonstrar hoje com o hidróxido de sódio, tá? O hidróxido de sódio, ok? O hidróxido de sódio, vulgarmente conhecido como soda cáustica, tá? Como soda cáustica. Então, esse hidróxido de sódio, inorganicamente falando, ele é uma base, tá? Ele é uma base caracterizado pela hidroxila, tá? Pelo OH. Então, essa base é o que nós vamos utilizar como solução. Essa solução de hidróxido de sódio é muito utilizada nos laboratórios para análises, tá? Principalmente para análises de acidez, determinação de alcalinidade. Então, esse hidróxido de sódio é utilizado com muita frequência. E nós vamos preparar uma solução de 0,1 molar ou 1 mol por litro. O que acontece? Essa solução que vai ser padronizada, ela tem que estar o mais próximo possível à concentração teórica. Então, como que nós fazemos para que ela chegue nessa solução, nessa concentração? No preparo de solução, teremos que ter alguns cuidados, como por exemplo, na pesagem do hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio tem uma característica muito forte, por quê? Porque ela absorve a umidade do ar. Se você já tem na sua casa, ou você utilizou a soda na sua casa, você vai reparar que se você deixar uma escama, no caso que comercialmente ela vem em escamas, se você deixar ela na pia ou em qualquer outro lugar, ela absorve a umidade e ela mesmo vai se diluir, ela mesmo vai se misturar com a umidade e vai diluir. O que acontece? Essa característica é chamada de higroscópico, quer dizer que ela absorve a umidade do ar e se torna líquida. Então o hidróxido de sódio tem que ter alguns cuidados, então ela não pode ficar exposta ao ar. Assim que iniciar a pesagem, a gente já tem que ir lá e solubilizar ele, adicionar água e preparar a solução. Na hora que for transferir para o balão, tem que ser averiguado se ele não tem nenhum resíduo do papel filtro para a nossa amostragem, no caso, para o nosso balão. Verificar também o menisco do balão, se ele não está acima ou abaixo, como ele é incolor, ele tem que estar com a ondulação em cima do traço de aferição. Então, o nosso menisco, no caso, o traço de aferição, ele tem que estar com a curvatura em cima, tá? Com a curvatura em cima. Então, esses cuidados são os cuidados iniciais do preparo da solução. Na padronização, nós vamos ter que ter algumas outras características. O que acontece? Depois que eu escolhi o hidróxido de sódio e a concentração, eu tenho que saber agora qual é o padrão primário
Como assim o padrão primário? Eu tenho que escolher agora a solução de referência para que ela reaja e me dê um valor mais próximo possível da nossa realidade. No caso, nós iremos utilizar uma reação química de neutralização. Então, no segundo ponto, aqui, no segundo ponto, é escolher o padrão primário. O que acontece? O padrão primário ele tem que ter algumas características. E o que são essas características? Primeira característica que ela tem que ter é peso molecular alto. Por que ele tem que ter um peso molecular alto? Para minimizar erros na pesagem. Então, peso molecular alto vai minimizar erros na pesagem. Tá? O segundo ponto em relação a ele é pureza alta. Pureza alta. Essa pureza alta significa o quê? Que eu vou garantir que o meu padrão vai estar reagindo 100% com o meu hidróxido de sódio. Então, por isso eu necessito de uma pureza alta. Outra coisa, solúvel em água. Solúvel em água. Por quê? Porque na hora da padronização nós utilizamos a titulação. E como nós usamos a titulação, na hora que nós colocamos o nosso padrão primário no nosso Erlenmeyer, ele vai ser solubilizado em água. Geralmente, o que acontece? Esses padrões primários, eles têm que ser o quê? Sólidos. Por quê? Porque se ele é sólido, ele é mais estável. Então ele tem que ser mais estável. Então, quando eu estou falando de um padrão primário, uma das coisas que eu tenho também que falar é sobre ele ser estável, tá? Em temperatura ambiente. Estável em temperatura ambiente. E aí o que acontece? Então as substâncias sólidas, elas são mais estáveis do que as líquidas, do que as gasosas. Então, solúvel em água e estável. Outra característica que ela tem que ter é que ela não pode ser higroscópica. Da mesma forma como eu expliquei do hidróxido de sódio, ela não pode absorver a umidade do ar. Para garantir que o seu padrão esteja de acordo com essas características também, o que acontece? Sempre o padrão primário ele é seco, ele é dissecado a 105 graus, geralmente por um tempo na estufa, até que eu garanta que ele tenha retirado as umidades, que, querendo ou não, ele fica retido em algumas substâncias químicas. Ok? Então, essas duas aqui são as características principais para serem escolhidas na parte da padronização de uma substância. A terceira etapa é o nosso indicador. E esse indicador que será utilizado será a fenolftaleína. Tá? O nosso padrão, por conta do hidróxido de sódio, nós iremos utilizar o bifitalato de potássio. Por que o bifitalato de potássio? Porque ele é caracterizado como um ácido orgânico. Ele tem uma característica que ele é um ácido orgânico. Então, na presença da molécula do bifitalato, eu tenho a estrutura do ácido carboxílico. Então, como é uma reação de neutralização, eu preciso ter a base, que vai ser o nosso hidróxido, a solução, e o ácido, que será o nosso bifitalato. Com isso, a reação que será formada será de sal e água. Lembrando que o indicador utilizado será a fenolftaleína.